Pedro Mariano, toda sexta-feira, ele sapeca na sonoplastia mesmo, que eu tô achando que vai acontecer alguma coisa nessa sexta-feira, hein, Pedro Mariano? Mas felizes nós que estamos aqui hoje com você e com o doutor Fábio Martins, que é psiquiatra, saiu de Campinas, está aqui nos orientando sobre pessoas intolerantes. Tem aquela pessoa que ela tem a opinião dela, é turrona, e muitas vezes ela não aceita algumas mudanças, algumas situações. Já já a gente vai voltar sobre esse assunto, vai falar sobre esse assunto. Agora a gente vai chamar a Nath, é isso, Luquinha? Ela está preparada? Tá eu tenho perguntinha aqui tem também, perguntinha? que eu acho que é legal. Vamos lá. Posso colocar? Pode. Então eu vou colocar para vocês. Vem para cá um pouquinho, Igor, aqui. que eu só quero dar um recadinho para o pessoal. O programa hoje vai terminar e a gente só vai se ver na quarta-feira que vem, por conta da Copa Sub-20 de futebol, tá bom? Mas a gente vai ficar com saudade, mas que a gente quer junto todo mundo, né? Com certeza. O Ivan comenta, e até quer perguntar um pouquinho, a característica de quem é intolerante. Ele fala assim, pessoas intolerantes são necessariamente acharem, eu acho que é uma questão de orgulho que ele quis, né? Se acham melhores, que agem mais, por isso que agem assim, ou não tem nenhuma relação? Existe uma relação, Luquinha, mas existem vários tipos de pessoas intolerantes. Tem aquelas que são narcisistas, convencidas, que acham que são donas da verdade, mas tem gente que tem autoestima muito baixa e é intolerante porque se magoa com muita facilidade, se melindra e acha que estão falando dele o tempo todo, que estão querendo julgá-lo, que estão colocando para baixo. Então, olha só que coisa engraçada. Tanto pessoas que têm autoestima muito elevada podem ser intolerantes e pessoas que têm inferioridade ou sentimento de inferioridade também podem ser muito intolerantes. O intolerante é dono da razão? O intolerante, ele é dono da razão na maneira como ele interpreta. Ele acha que só tem um jeito de ver as coisas, né? Ele pode, às vezes, até se sentir incapaz, mas ele acha que só tem aquele jeito de interpretar, que é só aquilo que ele achou e que ele pensou que pode ser verdade. E falar em intolerância, existem vários tipos, como a gente comentou no começo do programa, né? A condição sexual de uma pessoa, a situação daquela pessoa no relacionamento, tá cheio de setores aí da vida, no dia a dia, né, Luquinha, que as pessoas são intolerantes. Como é que a gente lida com tudo isso? Agora a gente vai voltar para onde, com quem? Com a Nath. Nath, minha linda, que bom ter você aqui novamente nesse bloco. Com alguém que está passando por um problema de intolerância, como que é, Nath? Gente, eu vou contar pra vocês. Tem muitas pessoas intolerantes, mas tem muita gente que não sabe lidar com a pessoa intolerante. Por exemplo, eu tô aqui com o Marcelo, que tem uma prima que às vezes dá uns surtos e não tem ninguém que consiga falar com ela, né, Marcelo? Isso. Então, ela chega até quebrar as coisas dentro de casa. Assim, um fim de um relacionamento ela não aceita, ela quer que a pessoa fique com ela. E ela toma medicamentos. Quando ela deixa de tomar, a situação dela fica pior do que já é, né? E qual é a reação de vocês quando acontece isso? É difícil, que a mãe fica nervosa, né? A mãe dela já tem uma certa idade, já passou bastante dificuldade também, né? O pai também já teve problema com alcoolismo. Então já fica saturado a família, né, com problemas. Doutor, ajuda a gente aí, porque também haja paciência para aguentar, não é mesmo, gente? Com vocês aí novamente. Pois é, mas nesse caso eu acho que não é só intolerância. A gente está falando de alguém que tem provavelmente um transtorno mental mais grave e que tem surtos, tem crises. E aí a gente precisa primeiro de informação. Vocês já foram conversar com o médico e com o psicólogo dessa pessoa da família? Vocês já foram tentar entender o que está passando na cabeça dela e mostrar para ela, a gente entende por que você está assim, você está sentindo isso, isso e isso. E embora você esteja sentindo desse jeito, a gente precisa ajudar você a lidar com suas emoções, porque você só está piorando a situação. Mas aí a gente não está falando de intolerância, a gente está falando de alguém que tem um problema de saúde muito grave. Sim, e a consequência, às vezes, desse problema de saúde é essa dificuldade em lidar com as pessoas. E aí a família, por sua vez, não entende, não sabe como lidar e não vai buscar ajuda, né? Uma primeira dica é: convidem esse parente de vocês, essa moça, e falem, nós vamos no médico com vocês, e a gente vai explicar o que está acontecendo e vamos tentar encontrar uma solução para quando isso começar a acontecer novamente, como é que a gente
pode prevenir das coisas chegarem nesse ponto. Senão a pessoa que está reagindo dessa forma vai estar sendo Sim. intolerante também à doença, né? Então você vai estar pagando na mesma moeda que você sente. O Lalá do Jardim Colonial falou assim, ó, nós sempre procuramos entender o modo, põe para mim, por favor, Igor, dela ser com muita calma e paciência, a dona Maria. Ele colocou, na televisão ele está falando da patroa, só. Você acha que vai dar certo isso? Não sei não, né? Achei interessante essa pergunta. Fala assim, ó, será que pessoas intolerantes são assim como forma de defesa para não serem ajudados por medo de mudar? Com certeza, sabe por quê? Às vezes a gente pensa, se eu admitir que eu preciso mudar alguma coisa, isso significa que eu estou errado. E se eu estou errado, significa que eu sou inválido como pessoa, que eu sou incompetente. Quer dizer, então, eu vou me sentir inferior por não poder perceber que eu também posso mudar. Então, algumas pessoas nunca querem mudar porque elas acham que isso vai colocá-las numa posição inferior. Mas, gente, o mais importante não é estar certo ou estar errado. O mais importante é querer melhorar e fazer com que as coisas funcionem. De que adianta você ter certeza que você está certo e as coisas não funcionarem? E tudo na sua vida ficar empacado e todo mundo se afastar de você. Você vai morrer com a razão, né? Mesmo que tenha essa razão, vai morrer com essa razão sem ninguém por perto. Agora, o que a gente viu muito, principalmente na época pré-eleitoral, foi a questão, aquela discussão dos homossexuais, da intolerância, blá, 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 aquela coisa toda. Como é que a gente lida com as pessoas que ainda têm certo preconceito, a intolerância, a cada um tocar a sua própria vida e respeitar o espaço de cada um? Como é que a gente lida com isso? É muito comum a gente ver pais que não aceitam filhos nessa situação. O resultado disso só vai ser com que os filhos vão ter uma relação que eles vão mentir para você, que você só vai conhecer um lado da vida deles e você nunca vai compartilhar o melhor que eles têm para oferecer para você, porque eles acham que você nunca vai compreendê-los, ou eles vão se afastar de você. Então, na verdade, o que você precisa aceitar, número um, o problema não está no meu filho, o problema está em mim, porque eu tenho dificuldade de aceitar isso. Se você puder dizer isso para você mesmo e talvez para as outras pessoas, ainda é muito difícil para mim, eu preciso de ajuda para lidar com isso, mas eu estou disposto a tentar, eu quero querer aceitar isso, já é um passo só. Eu quero aprender. Olha, se você tem câncer, se você perde alguém da família, se para você ter um filho homossexual é uma tragédia, você precisa admitir para você mesmo que você tem um problema e que você precisa de ajuda, porque você não consegue enxergar as coisas de uma outra forma. Mas admitir que precisa de ajuda é um primeiro passo muito importante. Exatamente, é um primeiro passo importante e necessário para a mudança, né, Luquinha? Agora tem atitudes do nosso, sei lá, parceiro, marido, esposa, mulher aí, que acaba incomodando e a pessoa não quer tolerar isso, que nem essa amiga fala o seguinte, só, que o marido dela fez um WhatsApp e os clientes dele ficam mandando vídeos de mulheres peladas e elas que não toleram isso, não conseguem aceitar, então diz que está brigando muito. O que ela pode fazer para melhorar essa situação? Ela não consegue tolerar nada dessas coisas. O compartilhamento de pornografia, que infelizmente, eu vou dar um pouquinho da minha opinião aqui também, acho que a Sol pensa que nem eu, infelizmente eu acho isso tão ridículo e tão infantil. Tem grupos, até às vezes empresas, que as pessoas compartilham pornografia na internet, né, pelo WhatsApp. Eu acho que nessas horas a gente tem que ser muito sábio e tem que ter muita inteligência para poder negociar. E, em vez de explodir, você vai escolher o melhor momento para conversar com seu marido. A melhor situação em que você esteja numa situação em que você e ele não vão poder brigar muito, talvez fora de casa, talvez num local que vai inibir um pouco a explosão, e você vai colocar para ele, olha, esse seu hábito de consumir pornografia está me deixando muito incomodada e eu acho que isso pode trazer consequências negativas para o nosso casamento. Como você acha que vai ficar o nosso casamento? Ou o que você acha que pode acontecer se você continuar fazendo isso? Ou seja, convide-o a pensar nas consequências negativas, porque as pessoas não pensam. As pessoas sempre acham que não vai dar nada. Então, assim, eu posso começar a me afastar de você, eu posso começar a tomar atitudes sem comunicar a você também, e você não vai gostar. Eu queria que você parasse para pensar se realmente é isso que você quer para o nosso casamento. Agora, sem elevar o tom de voz. Sempre, né? Sempre. Porque quando a gente eleva o tom de voz, Sol e Luquinha, a gente demonstra a nossa fragilidade. A gente demonstra que a gente não tem confiança no que a gente está falando. Que as pessoas, na verdade, não vão acreditar muito no que a gente está dizendo. Por isso que usa o tom de voz mais alto para ser ouvido, né?
Quando se você usar um tom tranquilo, vai ser ouvido da mesma maneira, não é Vai ser verdade? mais respeitado, né? Bom, estão pedindo para você comentar e a gente vai deixar esse comentário para o próximo bloco sobre a intolerância religiosa. Cada um faz as suas escolhas, mas existem religiões que são intolerantes a certas outras, né, Luquinha? Com certeza, a gente já ajuda você em casa, mas comentar que o governo avalia liberar dinheiro do PIS, PASEP e também FGTS. A expectativa é injetar cerca de 30 bilhões de reais no mercado, mas o ministro Paulo Guedes disse que essas medidas só serão tomadas depois que o Congresso aprovar a reforma da Previdência. E acabar esse toma lá da cá, né? Porque tem que aprovar. Se tiver que aprovar, aprova logo. Mas fica com esse negocinho, esse joguinho de troca de moeda. O país não vai andar, gente. A gente precisa andar, né? Senado, Congresso, vocês recebem o nosso salário. Quem paga o salário sou eu e todo mundo que votou em vocês. Então faz a lição de casa direitinho, senão a gente tira, é simples assim. Sol, você já estava andando na rua um dia assim, aí vem aquele vento forte, Já. pega a sua sombrinha e vira a sombrinha. Já. É horrível, né? Só agora imagina o susto que esses pais levaram isso. quando viram os filhos nessa situação, e eu já explico o que aconteceu por causa de uma ventania. No próximo bloco a gente conversa. Mas agora eu adorei a fantasia que vocês usaram, viu, garotada? Hoje, pessoal, vai falar